Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Em nome de Jesus, vamos iniciar nosso cenáculo de oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tempo de Deus muito especial tem acontecido na vida da igreja, do seu povo. Quem acompanhou o encerramento dessa campanha foi, assim, tremendo, poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, consagrando esse tempo, essa meia hora que é tão preciosa para mim e para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, eu te louvo por este momento, te louvo por cada vida, por esse espaço que o Senhor nos permite estarmos fechando o dia e começando um novo dia debaixo de unção, de palavra, de poder, em nome de Jesus Cristo. Vem sobre a vida de cada um dos seus filhos hoje o poder e a unção. Traz o poder da transformação. Visita cada casa, cada lar, que eles estão passando por lutas, por dificuldade, pessoas que estão desencanadas pelos médicos, Santos, que, segundo a ciência, já não tem mais o que fazer, não tem solução. Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia, Pai. A palavra final é do Senhor. Nós continuamos crendo. Por isso eu oro, eu clamo em nome de Jesus, em concordância agora com os seus filhos, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Quero pedir para as famílias que estão ainda presos a cativeiros, a maldições familiares, hereditárias, malignidades geracionais, Senhor Deus, heranças geracionais. Deus, em nome de Jesus, espírito de morte que ronda essas famílias, essas casas, suicídio. Deus, põe a tua mão poderosa, salva essas famílias, salva essas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Por isso nós oramos, clamamos por cada um dos seus filhos, para que a misericórdia do Senhor alcance essa casa, esse lar, essa família, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. E aqueles que estão firmes, continue fortalecendo, que a nossa fé seja fortalecida a cada dia, nos dá experiência com o Espírito Santo, nos dá experiência como ungido de Deus, Pai. Eu oro e clamo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Visita aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, profissional. Deus, desperta, Senhor. Remove toda a miséria, todo o roubo. Deus, traz um despertamento, traz, Senhor Deus, uma disposição de superar essa situação, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Os casais, as famílias, crianças, Pai, eu te peço, eu oro, eu clamo em nome de Jesus. Cobre as nossas autoridades espirituais, cobre as nossas autoridades governamentais, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero falar sobre o tema de hoje, né? Hoje é o último dia dessa campanha de jejum. E algo muito forte, muito sério aconteceu nessa noite. E eu quero reforçar isso na tua vida, em nome de Jesus. Porque a palavra que foi ministrada hoje, a unção que foi liberada, foi de forma muito poderosa, tremenda, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos então viver esse tempo, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E o tema de hoje fala sobre a unção da prosperidade de Ciro. E uma das coisas que me chamou muito a atenção realmente está dentro daquilo que é o versículo 1, que fala sobre a unção da prosperidade de Ciro. Ciro não era um diácono, um aspirante, um presbítero, um pastor, um bispo. Ciro era apenas um príncipe que foi colocado como rei, herdou ali o trono e começou, só que Deus colocou sobre ele uma unção e ele chama de meu ungido. Então preste atenção aqui nesse versículo 1 do capítulo 45 de Isaías. Estava
meditando aqui, enquanto o apóstolo estava ministrando, falando, eu falei, tremenda essa palavra, assim, de ver a forma como Deus tem o poder de agir, como Ele quer, como Ele acha que tem que ser. Ele é soberano, Ele faz aquilo que Ele tem que fazer e ponto final. Então, em nome de Jesus, isso é muito sério. O versículo 1, ele fala assim diz o Senhor. Então, quem está dizendo é Deus, né? Ao seu ungido. Imagina, né? Se tivesse um pastor lá, um presbítero, um diácono, pô, que negócio é esse? Isso não é de Deus, não. Isso aí, né? Onde se viu isso? O profeta falar que o Ciro é seu ungido, cara, nunca pisou o pé na igreja, cara, nunca, né? Nunca fez um curso. E ele, eu seu ungido, e eu estou aqui esperando a minha unção faz anos, né? Então, ainda bem que a gente não, se algumas pessoas não estavam lá nesse dia, né? Então, mas aqui ele fala assim diz o Senhor, Ciro meu ungido. Deus não estava louco, Deus não estava pirado, Deus não estava, né? Ele estava falando aquilo que ele verdadeiramente ungiu. Então, ele tem esse poder, por isso que o nosso chamado, ele vem de Deus. Muitas vezes as pessoas querem, né, aprovar o nosso chamado, não, vai confirmar o chamado. Então, você já tem uma unção sobre a tua vida, você tem um chamado, é muito sério aquilo que... Agora, o problema maior é quando eu não obedeço o chamado. Uma coisa interessante nesse texto, nessa palavra, nessa campanha de jejum, que Ciro obedeceu a Deus. Então, é isso que é a grande, né, importância de tudo isso. É a obediência ao chamado. A obediência àquele que o ungiu para um propósito, para um objetivo. Então, muitas vezes nós recebemos a unção, né, e nós não obedecemos, fazemos o que nós achamos que tem que ser feito. Achamos a fazer aquilo que eu acho. E muitas vezes a gente vê pessoas mudando até de igreja para tentar se encaixar numa igreja que se amolde as suas ideologias, os seus conceitos, a sua forma de pensar. Então, querido, chamado é chamado. O chamado de Jesus foi um dos mais difíceis que se possa imaginar, e ele obedeceu e cumpriu o chamado. Então, o fato é este aqui hoje. Nós estamos encerrando essa campanha de jejum hoje, mas o que é importante você analisar consigo mesmo agora e reavaliar e se alinhar àquilo que é a vontade soberana daquele que te chamou e te ungiu. Amém? Porque o ungido do Senhor, ele é ungido do Senhor e ponto final. Então, você precisa aprender a obedecer. E o texto fala, ao ser ungido, a Ciro, né, deixa bem claro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, né, e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Nós estamos orando muito aí, clamando, entrando em guerra, né, com relação aos portais malignos, portais que são abertos para destruição, e nós vemos aqui Deus abrindo um portal para um novo tempo, um portal de prosperidade, de fertilidade, de ação divina sobre o povo. E esse portal que Deus abre aqui, né, das riquezas e tal, esse portal levou o povo de Deus a passar por esse portal, saindo do cativeiro, entrando na terra prometida de volta, né, porque eles tinham sido expulsos ali por conta de toda aquela situação. E o que é impressionante, que esse Ciro foi o que foi lá e, né, subjugou a Babilônia, que era super poderosa, era uma superpotência, e justamente essa Babilônia que destruiu o povo de Deus, que destruiu o templo e levou os utensílios. Então veja que através deste portal que Deus abriu através de Ciro,
passa aqui toda a restauração, a reconstrução do povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Por isso é tão importante quando nós nos posicionamos nesses portais, em nome do Senhor Jesus, levantando sempre um portal ao divino, ao Deus Santo, ao Deus Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Por isso que é muito sério essa questão espiritual. Nós estamos aí nessa campanha de 7 dias, né, com Galf, né, fechando mesmo os portais de cativeiros, de malignidade, para que os nossos jovens, as famílias que estão aí sofrendo com as drogas, com toda sorte de drogas ou envolvimentos ali de pecado, estão presos de alguma forma, estão destruindo a sua vida sem futuro algum diante daquela circunstância, nós estamos aí quebrando esses portais. Agora, olha que coisa interessante, você pega aqui o versículo 1, né? Você vê assim como é maravilhoso. Agora, o que é importante você entender dentro dessa palavra? Que se Deus chama um homem que era ímpio, do seu ungido, e honra a vida dele, e ele honra a Deus, porque ele obedece a Deus, o que acontece? Se nós que somos servos de Deus, lavado e remido, temos consciência do Evangelho, da palavra, do chamado, querido, o que Deus não pode fazer com você? Então, você vai realmente buscar essa dimensão espiritual através dessa palavra em todos os sentidos, em todas as áreas. Então, a coisa mais importante é quando você realmente chama para si essa responsabilidade. Amém? A gente sempre cobra ali, né, de alguns jogadores que são bons de bola, são craques literalmente, que ele chame para si a responsabilidade, principalmente na época de seleção, né? Então, você precisa chamar para si, porque você tem uma unção sobre a tua vida, tem um chamado sobre a tua vida, tem um objetivo. Deus te chama para ser grande nessa terra, porque Ele é Deus grande. Deus te chama para você ser poderoso, porque Ele é o Deus poderoso. Ele chama para você curar os enfermos, porque ele estabeleceu que nós vamos pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Nós vamos realmente fazer aquilo que Deus determinou. Então é importante você realmente se posicionar e falar: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou ungido de Deus, eu sou sacerdócio, faço parte de uma nação santa. Eu faço parte da propriedade exclusiva de Deus. Você não é propriedade do espírito de enfermidade, do espírito de loucura, do espírito de morte, do espírito de tristeza, de depressão, de fracasso, de miséria, de derrota. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você é propriedade do Deus que age, que faz e pode pegar uma pessoa como Ciro e o transformar em seu ungido para que ele cumprisse uma missão, né? Mas olha que coisa interessante, porque você olha o versículo 2 e 3, 4, você vê que Deus deu ao próprio Ciro, né, condições sobrenaturais de realmente subjugar as nações. Mas o que Deus queria realmente era abrir um portal para que o povo de Deus fosse estabelecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E falando em portais, falando nessa liberação no mundo espiritual, olha que coisa louca, né? Quando o povo de Deus chega ali no Rio Jordão, o que aconteceu? Né? Deus abre um portal no Rio Jordão. Um portal que só o povo de Deus passou por ele. Um portal que só Elias e Eliseu passou por ele anteriormente. Né? Provavelmente não foi o mesmo lugar, ou se foi ou não sei, mas o fato é que Deus levanta ali e ele pede para que recolhesse 10 pedras para levantar um altar, ali realmente selando aquele portal, as 12 pedras, representando as 12 tribos. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda o que Deus está te falando. Por isso, Deus mandou Moisés lá no Monte Moriá, né? Embora ele talvez não conhecia aquele monte, ele falou: vou te mandar para um lugar, eu vou te mostrar. Ele saiu andando e Deus mostrou o lugar para ele,
E ali no Moriá ele levantou um portal divino, onde realmente Davi fez com que a praga cessasse, porque naquela eira era realmente um local onde Deus estaria levantando o templo, onde Abraão tinha pisado os seus pés, onde profeticamente tinha aberto o portal, como o próprio Jacó. Ele ali naquele local, ele abre um portal divino, que até hoje nós temos aí essa condição espiritual do Betel de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, preste muita atenção diante daquilo que Deus está te falando nessa campanha de jejum. Por isso, em nome de Jesus, a unção da prosperidade de Ciro, ela está sobre a sua vida. Você que tem temor a Deus, você que já declarou, é uma pessoa que tem o coração voltado para o Senhor, para a obra do Senhor. Então imagina o que Deus vai fazer através da tua vida. Então esse jejum, ele está trazendo para mim e para você uma liberação poderosa em nome do Senhor Jesus. Então deseje para Deus. Amém. Deseje para o reino. Busque pelo reino. Se empenha em ser um participante da obra do Senhor, um contribuinte ali próspero, deseja prosperidade para abençoar a obra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que você realmente possa viver essa condição espiritual na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Então, é muito sério essa situação espiritual. Estava ouvindo umas situações, uma pessoa falar essa semana para mim, né, que foi num lugar e ali tinha ali, e ela viu que tinha uma entidade ali, depois ela foi procurar saber que naquele local, tinha uma pessoa que tinha suicidado ali, na época que estava trabalhando, enfim. E aquela entidade, ela parecia, ali tinha um portal maligno. E precisa ser quebrado esses portais malditos, em nome de Jesus, porque o inimigo se apodera e ali ele fica recebendo oferendas. Fica recebendo oferendas. Então, a gente vê, por exemplo, na televisão, hoje, graças a Deus, não assisto mais jornal, mas você via, os caras ficavam esperando ter um acidente na estrada da morte, a curva da morte, a esquina da morte, para noticiar, ou seja, ali é um portal de sangue, um portal de desgraça, um portal de maldade, portal de pessoas que foram prejudicadas, pessoas que morreram, pessoas que perderam os seus bens. Então, em nome de Jesus, nós temos que desfazer esses portais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero que você entenda isso hoje. Estou falando isso para que você possa entender. Se você é ungido de Deus, ungido para viver a prosperidade do Senhor em todos os sentidos, em todas as áreas. Então, em nome de Jesus Cristo. Agora, você precisa, a gente vai nos posicionar, depois dessa campanha de jejum, nós vamos nos posicionar para quebrar os portais dos espíritos familiares, dos espíritos hereditários. Por onde esses espíritos hereditários têm entrado? Às vezes ele não tem poder sobre a tua vida, mas tem poder sobre os teus familiares, que ainda não se converteram. Então nós precisamos fechar esses portais também, e esses portais hereditários, em nome de Jesus Cristo. Amém? Para que a gente possa viver realmente um tempo maravilhoso, magnífico. Por isso, eu sempre falo, e é uma verdade, nenhuma obra, nenhum trabalho pode anular aquela obra que foi feita na cruz do Calvário. Amém? Jesus ali, através de sangue, ele abre um portal de salvação, de libertação, de transformação. Em nome de Jesus. Então recebe hoje essa unção, essa palavra, e você realmente entenda que você é ungido de Deus. Amém? Se você é ungido de Deus, não se envolva em pecado, não se envolva em coisas erradas, não se envolva, não guarde mágoa no teu coração, não guarde rancor. Bispo, eu fui muito prejudicado por uma pessoa. Querido, em nome de Jesus, sabe? Vai embora. Jesus também foi prejudicado por tanta gente,
tantas pessoas Jesus foi prejudicado. E ele continuou obedecendo a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você realmente possa viver essa unção, essa palavra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus está abrindo esse portal, como ele abriu, como diz aqui no final do versículo 1, né? Para abrir, ele ungiu Ciro para abrir portais, né? Portão onde realmente não se fechará. Amém? Não se fecharão. E a bênção do Senhor foi estabelecida ali, tesouros escondidos iriam, né, se manifestar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E Ciro cumpriu o propósito de Deus. Né? Foi liberar o povo, né? Venceu a Babilônia, em primeiro lugar, né? Venceu, tirou Nabucodonosor, tirou todo o poder que ele tinha, né? E ali faz questão de devolver no momento, na hora certa, devolver aquilo que era de direito do povo de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, é tempo de você receber essa porção, esta unção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse jejum, como eu disse, é um jejum que está quebrando várias sentenças. Sentenças foram quebradas nesse percurso, nesse jejum. Em nome de Jesus Cristo. Sentenças poderosas, né, que tinham o poder de te humilhar, de te destruir, elas foram quebradas em nome de Jesus Cristo. Então, você tem, né, como nós falamos, já a alegria da alma próspera, você já tem a prosperidade da multiplicação, você já tem a colheita da abundância generosa, você já tem a limpeza de toda a miséria, você já tem a mudança de sorte, você já tem a prosperidade da última casa, você já tem pela batalha a prosperidade do povo de Deus, você já tem a libertação dos recursos para a obra de Deus. Amém? A restauração que libera a prosperidade. Você já tem o caminho da prosperidade de Davi na tua vida. Você já tem a limpeza das contaminações da terra. Você já tem a prosperidade das chuvas abundantes. Você já tem a prosperidade do construtor do reino. Você já tem a prosperidade da arca da aliança. Você já tem o resgate da prosperidade. Você já tem a prosperidade que supera o deserto. Você já tem a sabedoria dos celeiros, a limpeza de se sentir, a limpar-se do sentimento do cativeiro, a prosperidade que vence a crise. Você já tem a bênção sacerdotal da prosperidade. Então, cada dia dessa campanha de jejum foi liberada uma unção poderosíssima para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, não é simplesmente temas, mas são verdades que vai estar impregnada na tua vida. E eu faço questão de selar cada palavra, cada liberação no altar, para a tua casa, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós encerramos essa campanha dizendo para você, você é ungido de Deus. Amém? Você não precisa provar para Satanás que você é ungido. Ele vai reconhecer que ele vai sair do teu caminho. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Mesmo que ele possa enviar algum enviado, porque ele não pode te tocar. Estava conversando com uma pessoa hoje, no final do culto, falei justamente isso para ele, querido. Através de alguns sonhos que ele estava tendo e tal. Falei, você veja que até mesmo no sonho você vê que o diabo não pode te tocar, mas ele usa pessoas, amigos, para te pressionar, né? Mas ele não pode tocar. Então você tem que ter essa convicção que o diabo não pode tocar no ungido de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, você é ungido de Deus, você está vivendo o propósito, está em obediência. O problema é quando nós não estamos em obediência. O que aconteceu com Saul? Saul também foi ungido de Deus, né? Mas ele não andou em obediência, né? E Saul tinha princípios espirituais. Agora, Ciro, né, também foi ungido de Deus. Ele não tinha princípios espirituais, mas ele obedeceu a Deus. Então, essa é a grande diferença.
em nome de Jesus, porque não adianta você estar na igreja, ter um cargo, ter uma função, ter uma posição espiritual, mas você não anda em obediência. Né? Na igreja faz tudo certinho, mas no dia a dia, no trabalho, em casa, né? Faz tudo contrário, não obedece a Deus. Né? Toma as suas decisões nos seus negócios, aí eu vou tomar minha decisão, não consulta a Deus, não tem Deus como parceria. Ciro tinha Deus como parceiro. Saul não tinha Deus como parceiro. Foi consultar Merecobante, fez um monte de palhaçada, um monte de situações. Por quê? Porque realmente ele não estava preparado para viver, por ele não obedecer ao Senhor. Qual foi a diferença de Davi? Né? Saul tinha muito mais condições de ser rei do que Davi, olhando do ponto de vista cultural e formação e de idade, né? Mas Davi, por conta do seu posicionamento espiritual, ele foi 1000 vezes, porque Deus o escolheu, Deus o ungiu e o fez grande. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe hoje o poder e a unção dessa palavra. Você é ungido de Deus. E Deus, ele chama e unge os seus filhos para uma missão, para um propósito. Em nome de Jesus, bispo, a luta em casa está grande. O propósito de Deus é para que você seja maior do que essa luta que está na tua casa, que você esteja acima de tudo isso, para que você possa ser usado como instrumento de Deus e destruir toda a fortaleza de Satanás. Você não vai lutar com as armas carnais, mas com as armas espirituais, e elas você tem muito mais poder e força para destruir mesmo, porque você é ungido de Deus, você é ungida de Deus, em nome de Jesus Cristo. E como ungida de Deus, na tua vida profissional, na tua vida financeira, em todas as áreas, você vai fazer a diferença. Em nome de Jesus. Como é bom você caminhar com uma mulher, com uma pessoa, com um homem, com um amigo, que é ungido de Deus. Quando você caminha com uma pessoa que, meu Deus, é meia boca, né? Ele não sabe para onde ele vai, o que ele faz, tem dia que ele está em alta, tem dia que ele está embaixo, mas quando você pega um ungido de Deus, meu Deus, em nome de Jesus, amém? Receba hoje essa cobertura, esta unção, esta palavra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Recebe hoje esse mover de Deus. Recebe hoje esse poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a unção do Senhor esteja agora entrando no teu lar, na tua casa, para que você possa viver essa palavra, essa unção que Deus está liberando nesse cenáculo de oração, para que você possa ir além do que você pensou, sonhou, imaginou, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós temos pedido, sonhado, imaginado. Eu te abençoo, eu te envio para uma sexta-feira abençoadíssima, poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa viver a unção e o poder divino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vai nessa tua força, homem valente, mulher valente, vai nessa força, ungido de Deus, escolhido de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Por isso Jesus chamou pessoas que não foram sacerdotes, eram pescadores, eram pessoas como Pedro, que mal sabia escrever, mal sabia ler, mas Deus chamou e ungiu. E Pedro falava com uma autoridade, com uma influência tão grande, porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Em nome de Jesus Cristo, Deus despertou o espírito de Ciro. Deus vai despertar o seu espírito, porque você é ungido do Senhor. E Ele pode fazer isso com talvez o dono daquela empresa, o teu chefe, para te abençoar, para te promover, para fazer algo que você jamais imaginou, em nome de Jesus Cristo, porque Deus dá trabalho ao pecador, para que ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus, glória a Deus, Deus te abençoe. Recebe mesmo essa palavra, essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Bom,
Você já conhece, amém, querido, você já conhece o processo, a gente vai fechar o Instagram, fechar também o Zoom, vamos abrir, né, o outro aplicativo, mas antes eu quero orar com vocês ainda, né, a oração do portal da minha